Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa sétima aula da disciplina de Design de Interação. Como vocês já sabem, eu sou o professor Victor Pedroso e estarei hoje mais um dia falando a respeito dessa disciplina tão importante para o nosso dia a dia como desenvolvedores, certo? Bom, como vocês sabem, eu nunca estou só. Temos sempre uma visita ilustre. Hoje estamos com o professor Miguel. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite, professor Vitor. Boa noite, alunos. Sejam bem-vindos. Eu vou ficar aqui, professor, aqui na retaguarda. Qualquer dúvida, por favor, alunos, pode perguntar no chat. Legal, Professor? professor Miguel, só uma pergunta para você. Como que tá o pessoal fazendo os exercícios, tirando dúvidas? O pessoal tem fomentado? Como que eles estão aí? Passa para mim, por gentileza. Os alunos têm interagido bastante, professor, através do canal Fale com o Mediador. Uhum. Dúvidas, perguntas, né? Também. Os alunos têm interagido bastante, sim, professor. Legal. É importante a gente falar isso, gente, porque parece que não, mas nós já estamos na nossa sétima aula, não é verdade? Isso. Então, o tempo passa e passa rápido, né? Então, com isso, o cronograma de vocês vai apertando. Para aqueles que ainda nem sabem o que tem que fazer, então é mais do que o limite aí para você ir atrás nas nossas atividades, não é verdade? Então, Exatamente. vejam aí a atividade de mapa de vocês, atividades que vocês têm pendentes, não deixem para a última hora, não é verdade? Então, eu já queria começar falando a respeito disso, né, para fomentar aí vocês, para movimentar vocês a irem atrás e não deixarem para a última hora. Beleza, professor Miguel? Agradeço, né, o seu feedback aí e qualquer coisa você também eu fico à disposição para que você possa interromper a aula, chamar a hora que você precisar, a hora que você ver uma dúvida, tá certo? Perfeito, professor Vitor. Tá bom, então, Boa muito aula. obrigado. Bom, vamos lá então, dar início à nossa aula. Vou aqui compartilhar a minha tela com vocês, só um instante, por gentileza. Então, vamos lá. Bom, hoje a gente tem que ter em mente o seguinte: até então, lógico, a gente começou o nosso curso dando uma contextualizada e partimos para a prática. Agora, não achem que porque eu vou falar um pouco de teoria e vou fazer algumas amostragens, a gente não vai estar tratando de prática, tá? Porque o teste de usabilidade, ele é uma forma prática, né? Lógico, você já construiu o seu protótipo, você já prototipou aquilo que o seu cliente solicitou. Agora, antes, né, às vezes de mandar para ele, você tem que fazer análise se aquele produto é utilizável ou não, se está a contento do cliente, dos usuários, porque hoje em dia está muito na moda, né, a gente criar aplicativos e jogar na rede para ver se ele viraliza, se ele fica, né, um aplicativo chamativo e tal. Mas é uma infinidade de aplicativos que nós temos e nem todos ou a grande maioria não fazem um teste para saber se esse aplicativo está realmente a contento do tipo, do perfil, né, do cenário que ele ocupa. Então, é um teste que você pode fazer uso e deve fazer uso quando falamos de design de interação também. Legal? Bom, vou dar continuidade aqui ao nosso slide. Hoje é a nossa aula 7 no nosso plano de estudo, como vocês podem ver, teste de usabilidade. A partir depois dessa aula, só vão faltar a aula 8, que é a avaliação de design, e na aula 9, design thinking, certo? E o que é teste de usabilidade, pessoal? Eu trouxe um conceito aqui para vocês. Ele possibilita avaliar se a interface é intuitiva, de fácil uso, detectar ações dos usuários, analisar as preferências e determinar o que pode ser refinado na interface do produto de software. Bom, quando você trata de teste de usabilidade, você já faz isso. Qual a razão disso? Qual a razão de se fazer um teste? De você ter o mínimo de erro, né, de manutenção, por exemplo. Então, quando você faz um teste prévio, seja ele qual for, né, porque vocês devem ter visto em engenharia de software alguns tipos de teste, mas seja o tipo de teste que você quiser fazer, esse teste visa o quê? Que o produto vá com nenhum ou quase nenhum erro para o seu cliente, para o seu usuário, ok? Fato.
Agora, quando se trata de interface, nós aplicamos o teste de usabilidade, porque nele você vai conseguir verificar alguns quesitos, como é intuitivo aquilo que eu estou fazendo? Né? Será que o meu usuário vai abrir, vou dar exemplos aqui, vai abrir o iFood, não estou ganhando nada pelas marcas, tá certo? Desde já, mas se quiser mandar um cupom, fique à vontade, brincadeira. Bom, se você consegue, instalando aquele app, já conseguir mexer nele intuitivamente. Será que você consegue isso? Será que a sua mãe ela consegue mexer no app que você desenvolveu? A sua mãe pode ter um nível de computação top, mas ela pode não ter também. Então, caso ela não tenha, será que ela consegue mexer no app que você desenvolveu, no software que você desenvolveu? Ela consegue intuitivamente fazer algo no software que você construiu? Até porque vocês têm que lembrar, pessoal, que hoje em dia a internet tem chego a todos os níveis de pessoas, né, que conhecem de computação ou não conhecem, elas chegam a todos os níveis através dos seus celulares. Então, é uma questão de você fazer da forma mais intuitiva, chamando atenção para aquilo que é essencial no seu aplicativo. Porque não basta você desenvolver por desenvolver, nem no seu gosto, né? Nem no seu perfil, do jeito que você gosta e tal, mas sim do perfil de uso daquelas pessoas que vão fazer uso. Então, se você está construindo o software de maneira mais genérica, para pessoas de qualquer classe social, de qualquer nível de escolaridade, de qualquer conhecimento computacional, você tem que pensar em todos os aspectos quando se trata de design. Será que ele vai conseguir entender que esse botão aqui é para fazer um novo pedido? E eu vejo, é uma opinião minha, que fique claro aqui entre nós, uma opinião somente minha, que esses aplicativos que se destacam normalmente é porque eles têm pensado no seu público-alvo. Eles têm feito testes, eles têm feito, captado feedbacks das pessoas que estão fazendo uso, certo? Então, a interface, ela tem sido, de certa forma, a grande experiência de sucesso para muitos aplicativos, né? O caso de sucesso, na minha visão, é o aplicativo que interage bem com as pessoas, que se interage, que mostra um caminho fácil para ele. Porque quantos aplicativos vocês podem usar o chat para falar, quantos aplicativos vocês já não usaram e desinstalaram no segundo instante que vocês abriram ele, não é verdade? Então, vejam que é importante o teste de usabilidade. E o teste de usabilidade, ele não pode ser feito a ermo, né? De qualquer maneira, de forma eu vou fazer um teste aqui, foi para esse campo, seguiu as ordens dos campos, ele conseguiu gravar, não conseguiu. Não, eu tenho que pensar em todos os caminhos. Eu tenho que fazer um mapeamento do meu software para que eu consiga fazer isso. Esse teste de usabilidade, você pode aplicar ele previamente, tá? Usando nossa prototipação, que é o que a gente vai fazer aqui, mas nada impede de você usar o teste de usabilidade, e eu recomendo muito que isso seja feito após o desenvolvimento da interface, né? Mais do que nunca que isso seja feito. O teste de usabilidade aplicado a protótipo, que é o que a gente vai fazer aqui, é uma forma de você já captar umas brechas que você pode encontrar no seu software. Legal? Bom, teste de usabilidade é analisar também as preferências dos seus usuários, né? Ou seja, será que a cor atende? Não é uma cor que destoa muito do cara que vai usar esse meu software o dia todo, vai ficar com a vista cansada? Será que se eu estou usando um público mais jovem, como grande maioria aqui do meu alvo, eu estou usando o linguajar mais específico que ajude eles, né, nesse momento? Por exemplo,
Quando você já, não sei se vocês já viram um app chamado iQfome, que também vem um concorrente aí do iFood. Eu vejo neles uma forma que eles usam de linguagem mais despojada, né? Então, eles usam uma linguagem despojada para falar com o seu público-alvo, porque o público-alvo dele talvez seja esse, ele quer ser mais despojado, ele talvez usa umas palavrinhas, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, um VC ao invés de um você, né? Ele quer falar com a galera, né? Ele quer que o público-alvo sejam pessoas desses níveis, mais ou menos. Então, quando vocês analisam as preferências de onde você quer chegar, o seu software vai tomar um direcionamento que você deseja. Lógico, desde que você implemente o que você se propôs. Legal? Então, vamos avançar aqui. Temos já uma pergunta aí para vocês. Quais são as etapas que você deve procurar seguir para realizar um teste de usabilidade? Quais são essas etapas? Eu já respondo. 1. Planejamento. Né? Planejamento, eu acho que vale para todas as áreas, né? Para aqui, para nossa aula, teve que ter um planejamento para eu elaborar as aulas para vocês, teve que ter um planejamento de vocês para chegarem até aqui na nossa aula, né? Para vocês estudarem e chegarem aqui até o final do curso de vocês, teve que ter um planejamento na vida pessoal, muitos estão planejando o futuro, não é verdade? O planejamento faz parte de tudo na nossa vida, principalmente em qualquer aspecto, né, que a gente vá desenvolver algo que seja bom, na verdade, que dê um crescimento para o nosso software, para a nossa vida, seja onde for. Então, planejamento, você tem que fazer com que o teste seja, podemos dizer, ele seja efetivo, né? Ou seja, que ele vá e vá no lugar certo, ele faça o que ele tem para fazer. Então eu vou planejar, porque se eu não planejo início, meio e fim, você não consegue. Para quem não planeja, qualquer lugar serve, não é verdade? Então, se você não planeja início, meio e fim, nem para o seu teste, me desculpe, mas você não vai conseguir ter um teste efetivo no momento que você for fazer, certo? O segundo ponto é preparar. O que é essa preparação, gente? É o ambiente, né? Você vai preparar uma versão do seu software própria para testes, o mais próximo do real, né? Você vai preparar o ambiente, você vai preparar as pessoas que vão fazer usos que vão executar o teste. Você vai preparar o tempo que ela vai ter, você vai preparar em qual computador, quanto tempo ela vai ter, a execução, como ela vai ocorrer. Você vai ter que, inclusive, pensar nisso. Como que esse teste vai acontecer? E por último, e muito importante, a análise. Não existe, né, nenhum teste que você não consiga obter algum resultado. Pode ser positivo ou negativo, não importa. Mas o importante é que você tenha uma análise, você tenha dados, né? É igual eu brinco, cadastro por cadastro, não faz a diferença. Agora, um cadastro onde há uma movimentação, uma venda, um pedido, uma interação, algo que aconteça, aquele cadastro se torna útil, produtivo, muito importante. Né? Então, os dados eles não são analisados por ser analisado. A sua tela ela não é analisada por simplesmente ser analisada, mas sim ela tem que te retornar algo que seja, no mínimo, ótimo, no mínimo bom, né? Ah, tá bom, vamos continuar. Vamos continuar, vamos dar sequência. Beleza. Agora, se você fez um teste e encontrou um erro, você vai falar assim, opa, tem um ponto aqui, vamos ajustar isso antes de ir para o cliente. Não é melhor? Você não vai ter muito mais bem, eu garanto, você vai ter muito mais benefício quando você faz um teste efetivo do que não efetivo, porque que te dê problemas, né? Ele deu problema, é um ponto que você não ia ver e ia para o cliente. Né? É um ajuste que você tem que fazer. Então, vamos aqui, eu trouxe alguns exemplos para vocês práticos. Né? Então, em relação ao planejamento. Primeiro, qual o objetivo do teste? Eu trouxe um exemplo aqui. Ó. Testar a segurança de entrada do sistema de controle de notas. Qual que é o sistema de controle de notas, pessoal? Foi aquele que a gente desenvolveu até a aula passada, beleza? Então, a gente vai aproveitar ele, vamos trabalhar em cima dele, inclusive em testes. Segundo ponto,
Quando e onde o teste será executado? Bom, o teste foi outro dia, né, dia 30/3/2021, às 20h10, no setor da secretaria da escola. Então, eu coloquei um objetivo. Bom, o que a gente vai testar? A segurança da entrada do sistema. Onde? Lá vai ser feito num ambiente na secretaria da escola, tal hora e tal data. Põe data e põe hora, porque o pessoal tem que saber quando começa e, se possível, se quiser, né? Aqui, ó, já poderia pôr o final, mas eu inseri aqui na pergunta da letra C. Qual o tempo de duração para cada sessão de teste? 15 minutos. Então, para cada teste, você tem 15 minutos. Ok? Então, eu estabeleci já algum planejamento. Vamos continuar aqui. Qual o ambiente e ferramentas necessárias para executar o teste? Vamos à resposta. No ambiente de teste da empresa, numa versão de teste. Ou seja, eu preparei um banco de dados, eu preparei um ambiente para o meu usuário sentar num local que ele está acostumado, para que ele tenha o mais próximo do real, da versão que vai acontecer, que vai vir quando eu implementar. Quando eu implementar, não, quando eu implantar, né? Ou seja, quando eu colocar disponível essa versão desse módulo para ele. Então, quando eu colocar o sistema, eu tenho que pôr o mais próximo do que ele vai ter como parâmetro, né? E vamos à letra E. Estado inicial em que o produto de software deve estar. Bom, será iniciado disponibilizando login e senha, onde o mesmo deverá esperar a entrada de dados. Então, para cada usuário, eu vou disponibilizar login e senha, ou seja, eles vão ter isso já previamente, antes. Eu não chego no meu teste falando assim, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Nós viemos aqui para, como é de noite, nós vamos pedir uma pizza? Não, nós vamos aqui fazer um teste controlado que tem início e fim no módulo de login e senha. Então, aqui já está o login e senha de vocês para a gente testar. Próximo. Usuários que irão realizar o teste. Bom, aí vocês que têm que decidir. Né? Vai ser o João da Silva, que é o analista contábil, e o Pedro Pereira, que é o contador aí da escola. Então, eles vão fazer o teste ali para acessar. Inventei, tá certo? Vocês poderiam colocar a secretária, a diretora, seja quem for. Tá? Mas poderia ser qualquer pessoa da escola, da empresa, seja quem for. Tá? Vocês definem isso. É só 2, é 3, é 1, não importa. Né? Você define a quantidade que você acha interessante. O ideal é você colocar pessoas que usem o sistema, que têm uma facilidade ali, mas pessoas que talvez não usem tanto o sistema, que não tem uma facilidade. Então, colocar públicos distintos, na verdade, para que você consiga duas óticas, né, duas visões. Por cara que entra 1000 vezes no sistema, para ele é normal. Ele faz quase que automático. Agora, para o cara que usa o sistema talvez com menos frequência, ou até mesmo que não conhece, é uma pessoa que você pode parar para pensar para incluir ele nos seus testes, porque essas pessoas fazem com que os maiores, os principais erros apareçam, não é verdade? Às vezes, quando eu quero que um teste seja efetivo, eu chamo uma pessoa que nunca mexeu naquele módulo. Por quê? Quando foi eu que desenvolvi, eu estou o quê? Viciado, né, naquilo que eu estou fazendo. Eu estou passando por várias vezes, eu faço isso várias vezes para desenvolver. Então, eu sei os caminhos certos. Agora, quando eu trago alguém que naquele módulo não conhece muito, ele vai ter as dificuldades do usuário primário, vamos dizer assim, né? Do usuário que nunca teve contato. Então, testes com 2 perfis no mínimo de pessoas distintas, né? Pessoas que conhecem bem do sistema, que ela pode dar um feedback efetivo, e pessoas que talvez não conhecem tanto daquele módulo do sistema, que também pode dar um feedback legal por conta do não conhecimento. Aí você vai ver, será que o seu software está tão intuitivo assim?
né? Então você consegue já ter esses feedbacks. Aí sim um teste válido, né? Com pessoas distintas, com testes controlados, e você vai conseguir ter feedbacks mais efetivos, certo? Bom, seguindo aqui, ó. Tarefas definidas. Opa, Professor professor Vitor, Miguel, antes de falarmos a letra G aí. Pois não. o aluno Biratã, professor, ele está perguntando se a própria pessoa que trabalha na área de teste é o responsável por desenvolver um sistema, né, encontrar a correção de um erro numa fábrica de sistema. De sistema. Bom, é o seguinte, o Biratã, obrigado pela pergunta. Essa é uma área que normalmente, não vou falar que é regra, na empresa onde eu trabalho, por ser muito pequena, né, ela é muito pequena, são 2 desenvolvedores, então quando eu testo, o outro testa, a gente alterna isso. Mas numa empresa maior, onde já tem uma demanda diferenciada, você tem equipes. A equipe de teste não desenvolve. E a equipe de desenvolvimento testa o teste de caixa Branca e preta. branca. Isso. Principalmente de caixa branca, isso. Obrigado. De caixa branca, né? Branca e preta, mas ele tenta fazer principalmente o teste de caixa branca. Qual que é o teste de caixa branca, para quem não lembra? Ou seja, eu vou testar código, eu vou testar validações, eu vou ver se o meu algoritmo está contento do que foi solicitado pelo cliente. Agora, o teste de caixa preta, ele tem que ser passado pelo programador também. Mas quando eu vou para a equipe de teste, ele só vai com o teste de caixa preta. E se ele encontrar algum problema, ele anota, ele faz um checklist, um briefing, seja o que for, daquilo que ele está testando. Ele tem que ter um relatório disso, né? Eu já trabalhei de tester de software e na empresa onde eu trabalhava, vinha uma versão para mim e eles só falavam assim, ó, o componente tal, a versão é essa. Antes de ir para o cliente, tem que passar por você. Aí eu pegava essa versão, eu tinha o meu checklist do que eu tinha que fazer e eu seguia o básico, né? Que é o quê? E tal coisa, eu já tinha o meu checklist pronto, eu elaborei. Então eu tinha o que eu tinha que cumprir minimamente, que é porque assim, quando você tem uma versão, você vai para a próxima versão. A próxima versão, ela tem que conter o que estava desenvolvido anteriormente, mais as modificações. Lógico, você tem que saber o que foi modificado para você saber efetivamente, fazer o teste efetivo naquilo que foi modificado. Mas o que está para trás tem que continuar funcionando. Então você testa o básico ali, do que você tem, né? Vem para você testa aquilo, vê a forma como que você vai fazer. No caso lá eram componentes de software, eu testava os componentes, aí após eu finalizar, eu testava a nova funcionalidade. Deu certo a nova funcionalidade? Aí eu subia para o desenvolvimento e falava assim, ó, deu certo nesses aspectos, o que vocês fizeram tá certo, delelê, pode mandar para o cliente. Ou saía na porrada? Não, não pode sair na porrada. Eu simplesmente chegava para a equipe e falava assim, olha, isso que vocês fizeram não está bom, e é o que o programador não gosta de ouvir, né, professor Miguel? Isso não está bom, faz de novo, temos que rever isso. Aí eles já falam assim, como? Tá errado? Onde está errado? Aí eu sentava com ele, falava, ó, tá aqui, 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 mostrava para ele onde estava errado, e a gente ia. Só que nessa ia, voltava uma versão beta, né, alguma coisa assim, que você tinha que testar as funcionalidades antigas para ver se estava ok, e as novas, assim sucessivamente. Então, quando se tem uma equipe de teste, bom, pelo menos ela deveria ser assim, né, para fazer o teste nesse nível, nessa especificação. Quando se tem uma equipe reduzida, quem programa, testa, né, e pode talvez fazer um bate-bola, porque normalmente as empresas têm um stakeholder. Esse stakeholder, você pode usar ele, né? Vou dar uma dica para vocês. O stakeholder, ou a pessoa que cuida do sistema na parte da empresa, se tem alguém assim, use ele, né? Traga ele para os seus testes. Eu faço muito isso. Eu chamo a pessoa responsável, né? E faço assim, ó, traz aqui, vem para cá, vamos testar junto isso aqui, porque eu já sei fazer isso.
né? Então eu faço esse bate-bola. Como eu não tenho uma equipe, então eu uso dos stakeholders, do analista, vou usando dessas pessoas. Mas ótima pergunta, Biratã. Beleza. É uma área que eu gosto muito, então eu ficaria aqui horas falando. E tem mais uma pergunta dele aí, parece? E quem faz a mudança quando encontra o erro? A equipe de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento é a responsável por fazer a mudança e descer uma nova versão para você, né? E você vai daí testar novamente. Legal? Beleza, professor Miguel? Mais alguma dúvida? Até o momento não, professor Vitor. Legal, legal. Legal. Obrigado pelo ter mandado. Obrigado, Biratã. Tô vendo que o pessoal está interagindo aí. E vamos dar continuidade aqui ao nosso slide. Bom, vendo aí que nós estamos no planejamento, né? Voltando no planejamento. Tarefas definidas para o que os usuários executam. Então, já defina isso, né? Qual é o ponto? Bom, eles vão acessar digitando login e senha corretos. 2, acessar digitando login errado e senha correta. 3, acessarem digitando login correto e senha incorreta. E 4, acessar digitando login e senha incorretas. E esqueci a senha, tem que ser testado. E trocar a senha também tem que ser testado. Então, vejam que a gente vai dar para o nosso usuário uma sequência. Uma sequência do que ele tem que fazer. Não vamos jogar ele e falar assim, testa aí, deixa para você, essa tá com você aí, né? Não é assim. Ó, você vai ter que fazer isso aqui. Ou seja, eu vou mostrar os caminhos e ele vai encontrar as dificuldades. Porque se eu falar que ele tem que testar o esqueci minha senha, o que eu tenho que ter de resultado final? Ele tem que ter conseguido trocar a senha dele. Quando ele acessar digitando login e senha, o que tem que acontecer? Se digitar certo, se digitar errado, né? Ou seja, você está testando todas as possibilidades do seu software. Com isso, você tende a não ter problemas com o seu software, não é verdade? Você evita problemas futuros, você evita ter que retrabalho depois, né? Então, quando você planeja e entrega isso para o seu usuário, ele vai analisar cada requisito desse, né? Cada requisito desse. Então, ele vai falar assim: não, aqui foi ok, beleza, consegui, não consegui, deu erro, não consegui, tive dificuldade nisso, nisso, isso. Ou seja, ele vai te dar um feedback, né? Você vai te dar um feedback mais consistente do que se eu falar para você, testa aí ele vai e testa o seu módulo lá, o módulo e fala assim, aí você pergunta para ele assim, e daí? Como foi o teste? Se você não deu nenhuma métrica para ele. Ele vai falar assim, tá bom. E entra um grilão assim, né? Um cri, cri, cri. E daí? Será que ele testou do jeito que você imaginava que ele fosse testar? Não é verdade? Então, é uma questão de você estabelecer os níveis de teste que você quer, né? Mais profundos, mais rasos, como que foi, e você consegue evitar problemas futuros. Bom, aqui no nosso briefing nós já temos aqui as tarefas definidas, legal? Só vou passar para o próximo aqui. Professor Miguel, pois não? Professor, o aluno Marcelo, ele está questionando, né, fazendo uma pergunta, como que funciona os testes automatizados? Se é um desenvolvedor também que realiza ou é um tester que Bom, escreve? não, é assim. O teste automatizado, você pode fazer ele através de rotinas que você pode desenvolver de banco de dados. Existem softwares para você fazer esse tipo de teste que você pode englobar na hora de fazer os seus testes. Isso vai ser de acordo. Normalmente, o teste automatizado quem faz é o tester, é o cara que está testando. Por quê? Porque ele tem que conhecer um pouco, talvez, da linguagem também, ele tem que conhecer um pouco mais, né? E você consegue, a partir daí, fazer os testes dentro do seu software de forma mais automatizada. Mas, de qualquer maneira, nada impede de você fazer um bate-bola com a equipe de desenvolvimento e fazer algumas rotinas já que te ajudem nesse momento de teste. Por exemplo, quando você vai fazer um teste de inserção de dados, né? De massa de dados, eu vou inserir muitos dados num momento só e vou ver se vai travar. Bom, você pode fazer um script no banco de dados
Você pode fazer um teste, uma procedure, você pode fazer um software que faça isso para você de alguma maneira. Então você vai definir isso. Mas normalmente, mesmo o teste automatizado, quem vai fazer é a equipe de teste. Se acaso você tiver algum problema para ter acesso, para você fazer isso, nada mais justo de você trocar ideias com a equipe de desenvolvimento e fazer isso de uma forma junta, porque a partir do momento que você fez um teste, você pode aplicar isso várias vezes, né? Então, se vocês desenharam alguma forma, eu gostaria de levantar aqui, professor Miguel, na empresa onde você trabalha, existe equipe de teste? Como que é lá? Existe equipe de teste onde eu trabalho, mas Uhum, eu já trabalhei no passado em empresa que não existia equipe de teste. Os uhum, próprios programadores testavam. uhum. E quando faz os testes, as rotinas de teste, quem que faz? É o pessoal do desenvolvimento ou é o teste se vira com tudo? Ou eles fazem uma parceria ali? No caso automatizado, é a equipe de desenvolvimento que desenvolve. Uhum, isso. Eles fazem rotinas para a equipe de teste fazer uso, não é verdade? Isso, exatamente. Mas, de toda forma, a equipe de teste tem que entender o que está sendo feito. Não adianta nada você chegar lá cru para fazer acontecer, não é verdade? Você tem que entender a rotina que você está executando, que você está trabalhando, né? Então, é muito importante você ter esse conhecimento, né? Por isso que no nosso curso nós temos linguagem de programação, nós temos algoritmos, porque mesmo você sendo um tester, se você falar assim, eu quero entrar nessa seara aí, mas tudo bem, é um direito seu. Porém, você nada. Eu não preciso conhecer de banco de dados. Lógico que precisa. Você vai ter que elaborar scripts para fazer muitas vezes teste. Você vai ter que elaborar rotinas para testar. Então, você tem que conhecer. Legal? Beleza? Obrigado, professor Miguel, pela ajuda aí, pelo feedback. É uma ajuda prática aí, professor Miguel. E temos mais alguma coisa que você viu no chat e eu não vi? Não, professor, até o momento não. Essa era a última Quem mandou pergunta. essa dúvida foi o Marcelo, né? Marcelo Junqueira, Obrigado, isso. Marcelo. Obrigado pela dúvida. É muito importante a gente saber mesmo, né? Se você tem interesse nessa área também, você fazer já ter esse conhecimento. E Legal? Bom, é uma área bem alta, né, professor, atualmente tá no em alta. mercado. Tá em alta. Eu tinha que, como diz, né? Eu tinha um coordenador que falava assim, não sei se é certo o que ele falava, mas ele falava assim, olha, programador você tem bastante no mercado. Será? Bom, ele falava isso. Programador, eu tenho bastante no mercado. Mas gente que conhece o software e sabe dar ele vazão, dar ele conhecimento, dar ele, como diz, Regra de negócio? regra de negócio, saber da regra de negócio são poucos. São poucas pessoas que têm esse interesse. Então, para ser tester, você vai ter que conhecer a regra de negócio da empresa como que você trabalha, né? Tudo bem que a gente tem né? Não faço dele as minhas palavras, mas estou replicando as palavras desse meu coordenador que eu tive um dia. E então, vocês, né? Se quiserem deixar a opinião de vocês aí, fiquem à vontade em cima disso. Legal? Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Próximo passo: a lista dos dados coletados durante o teste. Bom, a lista será disponibilizada após o teste. O que a gente vai fazer com esses dados que a gente vai coletar? Né? Vamos anotar. Bom, a gente vai disponibilizar, fazer um brainstorm, algo assim. Bom, lista de critérios para definir se o teste foi bem sucedido. A letra J ali. Caso, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou ocultar aqui, só um instante. Ó, vou ocultar aqui. Caso os usuários consigam acessar de maneira correta e caso os usuários consigam realizar troca de senha. Ou seja, se os usuários conseguiram acessar, né, os critérios que vocês vão fazer uso durante esse teste, né, caso os usuários consigam realizar essa troca, se foi efetivo ou não. Então, vocês podem descrever isso, vocês que eu digo, né, quem está fazendo o teste individualmente, no caso, vai conseguir listar aí os critérios, né, para ver se o teste foi bem sucedido ou se não foi, e vai descrever cada passo que ele deu, se ele teve uma dificuldade ou não. Legal? Bom, continuando aqui,
Agora temos a preparação. O que é a preparação? Bom, você pode envolver o seguinte. Os usuários devem ter horário reservado para o teste. 2. Os usuários devem ter acesso ao ícone do sistema em ambiente de teste. 3. Os usuários devem ter login e senha criados. Bom, é o que eu disse, não é verdade? Quando você vai fazer, o negócio tem que ser organizado, não é verdade? A gente já pensou, fez uma, um brainstorm, né, do que a gente vai fazer, tivemos várias ideias, né, já planejamos. Agora a gente vai preparar. Imagina você chegar, o teste é às 8h10 da noite. Você vai chegar lá e ainda vai ter que arrumar. E se todos os computadores têm, né, se todos os computadores têm o sistema, se tem um ambiente de teste e se usuários têm login e senha já cadastrado. Gente, a preparação é justamente para isso, para a gente chegar nesse momento e só testar. A gente vai fazer o teste só nesse momento. Nós não temos que nos preocupar com isso no momento dos testes. E isso a gente tem que ver de forma prévia, anteriormente ao nosso teste. Então, a preparação envolve já deixar tudo ok, né? Os computadores ok, com o ícone do sistema, com o ambiente, com o banco de dados instalado, com acesso ao ambiente, com login e senha criado, né, bonitinho, com acessos, já com permissões e tudo mais. Então, a preparação, ela já evita isso, certo? Então, não tentem chegar, o teste vai ter horário para começar, horário para terminar. Porém, desde que isso aqui já esteja previamente ok, já esteja tudo certo, sem problema algum. Imprevistos acontecem? Normalmente, né? Pode acontecer. Mas se você pensar nisso antes, com certeza você vai evitar muita coisa, muita dor de cabeça, tá certo? Então, vamos à nossa execução, tá? Então, agora eu quero que vocês se atentem ao seguinte. Essas telinhas são as telinhas que a gente desenvolveu. Espero que vocês tenham feito, né? Porque a gente já fez isso nas nossas aulas. Aqui a gente vai analisar a, a interface, mas isso você poderia fazer no caso, no próprio software. Aqui a gente vai ver as viabilidades do nosso sistema. A gente vai, através das telas, já pensar no que a gente tem que, de alguma forma, não permitir ou permitir. Então, eu quero pedir para o professor Miguel tirar eu da tela e colocar somente a nossa tela aí de... Isso, obrigado, professor Miguel. E daí, o que a gente tem aqui? Tá? O que a gente tem aqui? Bom, o primeiro passo aqui dizia no nosso teste que a gente tem que acessar digitando login e senha corretos. Então, vamos lá. Eu digitei login e senha corretos. O que tem que acontecer? Quando eu digito tudo certo, o que o meu sistema espera? Ele espera que eu acesse o menu principal. Beleza. Esse teste, normalmente, ele nunca dá problema, porque ele está meio que automático, até por conta do desenvolvedor. Mas, se eu acessar digitando login e senha corretos, ele tem que permitir o meu acesso ao sistema. Perdão. Agora, vamos ao próximo slide. Deixa eu passar aqui, só um instante. Isso. Teste 2. Acessarem digitando login errado e senha correta. Ou seja, eu coloquei um login errado e uma senha que está certa. O que eu espero como usuário? Né? Eu espero que ele me dê uma mensagem. Olha lá, ó, usuário ou senha incorreta. Poderia dar outra mensagem? Poderia. Poderia fazer outra verificação? Poderia. Porém, a gente tem que... Não importa aqui, nem tanto, como vou dizer, o que a gente escreveu exatamente. Lógico, importa. Por quê? Porque a gente tem que dar uma mensagem intuitiva para o nosso cliente. Porém, o que a gente tem que pensar? Que ele não deve permitir a minha entrada.
não deve permitir. Eu digitei uma senha qualquer correta e digitei um usuário que não existe. Ó, usuário e senha ou senha incorreta, certo? E ele vai bloquear. Eu aqui, no caso, eu já estou desenhando isso no meu Pencil, mas poderia, se acaso tivesse o software já, ser feito esses testes no próprio software, né? Você fazendo isso e essa mensagem sendo retornada. Teste 3. Agora, digitando login correto e senha incorreta. Então, ele fez uma verificação, também não permitiu a minha entrada e me deu outra mensagem. Ó, usuário ou senha incorreta. Então, eu estou testando aqui o acesso efetivamente, né? Então, o acesso não foi permitido. Lógico, teve a mensagem de retorno. Ah, não gostei dessa mensagem, professor. Eu acho que tinha que ter aqui só senha incorreta. Ok. Aí você vai ter que alinhar com a equipe de desenvolvimento para desenvolver, né, uma validação de login e senha de forma separadas. Então, aqui eu dei uma mensagem, usuário ou senha incorreto. E ele não, o mais importante, lógico, ele deu a mensagem, não permitiu a entrada no sistema. Ou seja, nós não temos um erro de integridade nesse momento. Legal? Próximo slide. Acessar digitando login e senha incorretas. Ou seja, eu estou digitando um login que não existe, eu estou digitando uma senha que não existe. Então, será que o sistema vai permitir a minha entrada? Não, ele não deve permitir. Então, nesse momento, o meu teste foi efetivo porque ele não entrou, né? Mas aqui eu já estou dando um direcionamento no meu layout. Ó, quando eu digitar login e senha incorreta, ele tem que dar a mensagem usuário ou senha incorretos. Legal? Teste 5. Esqueci a minha senha. Aqui vai acontecer algo um pouco mais, com uma profundidade um pouco maior. Por quê? Porque aqui a gente vai tratar de um outro módulo, que é o esqueci a senha. Então, quando eu chegar no esqueci minha senha, eu apertar o botão aqui, ó, esqueci a minha senha, esqueci a senha. Ele vai me jogar para essa tela aqui. Aí ele me joga para uma tela chamada esqueci a senha. Eu venho aqui, coloco o meu login, digito o meu CPF, digito uma nova senha, tal, alterar. Então, quando eu der o alterar, ele vai me mandar um e-mail com a minha nova senha, né? Com a minha nova senha, ou vai dizer que esses valores não batem. Aí, o que acontece? Se fosse um teste aqui, a gente poderia também desmembrar ou alterar minha senha. O quê? Se ele digitou as duas senhas incorretas, então você vai ter aqui, ó, digite a mesma senha, e assim sucessivamente. Não foi possível, e-mail não bate com o do cadastro, e você não permite que ele altere a senha de outra pessoa, é claro. Tem que ter um cadastro. Ó, no seu cadastro não é esse e-mail que está cadastrado. Então você está dando um migué aí para alterar de outra pessoa. Então, essas validações têm que ser feitas também, certo? E aqui, ó, quando ele vier e digitar, por exemplo, eu esqueci minha senha digitando senhas diferentes. Você já dá uma mensagem, ó, as senhas não conferem. Por favor, digitar corretamente. Então, ele vai e vai digitar, né? Então, esse teste já é uma extensão. Agora, a gente já não está tratando mais o login inicial, mas sim o esqueci a senha. Então, aqui eu já estou, ó, não confere, tal. E eu digitei duas senhas iguais. Olha lá, ó, senha alterada com sucesso. Ou seja, bateu o login, bateu a senha, bateu o CPF, chegou senha alterada com sucesso. Envia o e-mail para a pessoa e fala assim, ó, sua senha nova está aqui e você pode fazer. Essa forma que eu fiz, vocês podem falar, ah, professor, mas eu faria isso diferente, de outra forma. Que bom que vocês fariam de outra forma. Que é o meu sinal aqui que vocês já estão, né, pensando bem melhor que eu. Então, aqui é uma ideia que pode ser refinada, que pode ser feita de inúmeras vezes, formas, como muitos sites fazem aí, cada um da sua forma. Legal? Bom, e já partindo para o nosso final, no final da nossa aula, a gente vai chegar no que a gente chama de análise. Ou seja, eu tenho os meus passos que eu fiz, né, que é acessar digitando, acessar login e senha certo, acessar com login e senha errada, acessar com login correto e senha incorreta.
Ou seja, quando eu planejo, quando eu dou forma ao meu teste, eu tenho aonde chegar, não é verdade? Bom, eu tive dificuldade? Cada tester vai dizer, ó, tive dificuldades. Eu estou bem aqui com essa tela? Eu me senti bem ou não? Eu me senti incomodado com alguns aspectos. Bom, no momento, essa mensagem não me agradou. Então, você pode dar o seu feedback também, tá? Nada impede você de te dar o feedback em relação aos demais. Você pode colocar um formulário para o seu cliente, né, para quem está testando, de uma forma que ele possa te dar um feedback e te dar aí um norte, né, do que ele achou, ou do que ele gostou, do que ele não gostou. Então, agora, no final, você vai conseguir o quê? Ter o que a gente precisa, que são os dados, que é a opinião. E você tendo mais de uma opinião, você vai conseguir confrontar se elas batem, se elas não batem, se faz sentido, se não faz sentido. Ou se você vai precisar chamar mais pessoas, né? Porque testar novamente, se tiver algum problema, você vai ter, né? Mas se você vai ter necessidade de chamar novamente essas pessoas para testarem ou fazer novos tipos de teste, isso, você como o desenvolvedor, ou como gestor, ou como, seja você a posição que tiver na empresa, né? Lógico, aqui a gente está falando de testes, né? Hoje o nosso assunto é esse. Mas como um tester, vamos chamar assim, você vai fazer o seu teste, ou reunir a sua equipe, ou fazer o seu próprio teste, e ter esses feedbacks de maneira com que as pessoas vão conseguir aí encontrar suas dificuldades e corrigi-las de maneira correta, não é verdade? Então, e corrigi-las, efetivamente, não é mandar para o cliente, isso aí é assim mesmo, não, tá certo, só né, mudar assim. Não, se está errado, vamos ver as dificuldades, vamos encontrar o que precisa ser ajustado de maneira coerente. E nada melhor de ter um relatório bem efetivo do seu teste. Legal? Professor Miguel, bom, já vi que o pessoal está com enquete. Se você não participou da enquete, por favor, fique à vontade, né? Nós precisamos do seu feedback aí, né? Das suas dificuldades, do seu sucesso. Já fazendo uma analogia com a nossa tela que está aqui agora, né? Mas a gente precisa do seu feedback, ele é muito importante para nossas aulas. Bom, quando a gente fala de testes, professor Miguel e demais alunos, a gente vê que não é tão simplório assim, não é verdade? Exato, professor. E muita gente não dá valor aos testadores que deviam, né? Eu vejo como uma equipe meio assim, eles só vão. Agora eu fiquei sabendo já faz um tempo que existe, mas o tal do QA, né? QA, que é Quality, 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 me esqueci agora, mas é uma equipe pronta para ver a qualidade do sistema. Então, são equipes que vão dar feedbacks a respeito de módulos, né? Então, você consegue administrar ali os problemas do software propriamente dito e não vai mais para o cliente na versão teste, né? Vai na versão que tem que ir, que é a versão aprovada, já passou por todo mundo, que todo mundo tem uma ideia, né? Mas é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Muitas vezes eu sei da dificuldade do cliente. Ele tem pressa, né? Todo mundo tem pressa. E quem tem pressa não testa. Já percebi isso. Toda vez que o cara fala assim, nossa, eu precisava disso para ontem, né? O mais rápido possível. Quando você pode me entregar e fica muito assim, você sempre entrega um módulo que você fica pensando, será que poderia ter ido assim, né? Então, hoje mesmo, no período da tarde, o dono da empresa, de um cliente meu, o dono da empresa solicitou ele falou assim, olha, para uma área específica da empresa dele, quando o produto for dessa área, ele pode vender a margem abaixo do que a gente tem. Só dessa área. Eu implementei, fiz os testes, mas você sabe que você está mexendo com uma grana alta.
do cliente. E daí eu peguei e falei assim, eu não posso mandar, eu sei que está funcionando, fiz um teste positivo, fiz um teste negativo, vi as mensagens, olhei, fiz o meu checklist, testei, mas foi eu que fiz as margens. Eu que fiz o if lá dentro, porque o módulo já existe, ele só está dando uma brecha naquele módulo para isso. O que eu fiz? Eu chamei o analista da empresa onde eu trabalho, chamei e falei assim, olha, eu não posso disponibilizar isso aqui de maneira que só eu testei. Eu preciso de mais alguém junto comigo. E eu chamei ele, nós analisamos mais propostas, que é um programa que chama Propostas de Venda, e a gente analisou mais rotinas positivas e negativas para a gente saber se estava funcionando. Mas no mesmo teste, a gente testou, quando vinha da área tal, da área que ele falou, a gente não permitia. Eu não permitia que ele continuasse a fazer a proposta. Mas quando eu usava de outra área, eu não podia permitir. Né? Dessa área que ele falava que tinha que ser, eu permitia. Eu simplesmente avisava, ó, essa proposta está com uma margem abaixo, mas como ela é da área I, tal, eu vou deixar ela continuar. Beleza? Ele dá um ok, vida que segue. Agora, quando eu faço de uma das demais áreas, eu não posso deixar. É uma regra do sistema, uma regra do negócio. Não pode. Se acontecer, a culpa é do nosso software. Então, eu fazia testes com as outras áreas e fazia testes com essa área. Quando a gente testou algumas propostas, a partir daí eu já tinha testado, sabia que estava funcionando, não encontramos demais brechas, né? Como a nossa equipe é reduzida, são poucas pessoas, então a gente falou assim, não, tá ok? Tá ok. Então, beleza, é isso mesmo, testamos de todas as formas. Isso nos deu confiança para mandar a versão para o cliente. E daí o usuário ele vai ficar feliz e você vai ficar tranquilo, né? Porque você está mandando uma versão que é estável, vamos dizer assim, que você já testou ela com bastante viabilidades ali, positivas, negativas e tal. Legal? Então, estou passando para vocês só um caso prático que aconteceu coincidentemente hoje, mas que faz parte da rotina, né? Faz parte da nossa rotina. Mas o Murilo ali, professor Miguel, ele tem uma dúvida. Antes de encerrarmos a nossa aula, manda ela para nós aí. Ele quer... Bom. Pode... Ele quer saber, professor, se compensa terceirizar a parte de teste ou depende do cenário, também da empresa. Ele observou que tem empresas que trabalham só com esse tipo de negócio, que é testando o sistema. Quando você terceiriza, você vai ter um custo. Mas quando você terceiriza, você vai ter o teste de forma profissionalizada. Não que o teste local não seja, mas o teste local, ele tem tem o seu comprometimento. Mas talvez quando você demanda isso para uma empresa para fazer isso, eles vão ter toda uma rotina que eles seguem de uma forma profissionalizada ali, que eles acham que eles têm que dar resultado. E eles são corresponsáveis, né, nesse teste. Então, eles têm que assumir. Você pode ter uma equipe terceirizada, mas você tem que ver se você tem dinheiro para isso. E depende também, na minha opinião, né, que, por exemplo, assim, eu acredito que softwares de... Por exemplo, dá um exemplo aqui de software de aeronaves, por exemplo. Eu acho que vale muito a pena você pagar uma equipe de teste profissional para você ter um teste efetivo, né? A não ser que você tenha isso de forma muito profissional, mas eu acho que um teste de coisas que podem dar problema, um equipamento de cirurgias, um software que comprometa a vida aos humanos, por exemplo, ou até mesmo valores exorbitantes, vale a pena você talvez um módulo ou outro passar para uma equipe. Mas eu não sei te dizer, Murilo, o custo disso. Eu não tenho isso em valores para te dizer, olha, vai custar tanto ou tanto. Mas eu acredito que para algumas empresas compensem sim. Para algumas empresas, para outras compensa ela ter, porque se ela tem muito versionamento de software, se ela tem muita direto ela e não tem tanto impacto,
ela pode ter uma equipe, vai ser um custo talvez mais em conta para ela, onde ela pode aproveitar aquele profissional para fazer talvez outros trabalhos, fazer isso ou outra coisa. Então vai a critério da empresa. Mas na minha opinião, não tem na bibliografia disso e tal. Eu acredito que vai variar de acordo com o comprometimento do software e com o tamanho também do software que você está trabalhando e da empresa. Legal? Obrigado pela dúvida, muito boa, uma ótima reflexão. Eu acho que cabe muito Exatamente. bem uma reflexão nisso aí. Eu acho que se nós queremos produtos de qualidade, por que não pagar uma empresa para fazer um teste de qualidade, não é verdade? Por que não? Né? Vamos quebrar paradigmas aí, né? Vamos quebrar essa parede de que só o programador que testa software, ou só a equipe da empresa, o código não pode ser passado para ninguém e tal. Lógico, existe um termo que você pode criar para que isso seja uma coisa, como que fala? Que não seja passada para todo mundo, que seja sigilosa, essa é a palavra que eu queria, que seja sigilosa entre as empresas. Isso é uma profissionalização do teste, que muitas vezes a gente lança a versão para o cliente e nem testou, e meu Deus do céu, é complicado. Legal, pessoal? Muito boa a interação de vocês hoje. Estou gostando de ver o pessoal participativo mesmo. Obrigado. Bom, e com isso, eu aqui passamos para o finalmente. Eu quero aqui agradecer ao professor Miguel. Professor, muito obrigado pela participação, obrigado pela organização da aula. Se você quiser deixar alguma mensagem para os alunos agora, fique à vontade. Não, só queria comentar, professor Vitor, para os alunos que qualquer dúvida referente à disciplina, vocês podem me questionar no Fale com o Mediador, tá? Eu tô à disposição. Legal. Bom, muito obrigado. Bom, quero agradecer a todos que tiraram um tempo aqui para a nossa aula, que vieram participar. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. É muito importante esses comentários, esses complementos. Eu vejo aqui, nem todos às vezes dá para né, eu vi aqui uma discussãozinha aqui, mas que bom que vocês mesmos se resolveram aqui, muito legal, isso mesmo, é assim que funciona, a gente tem que ajudar uns aos outros aí, e ver esse chat fomentando é muito, muito, muito importante para mim, tá? Quero agradecer a sua disponibilidade por ter vindo aqui assistir mais uma aula do professor Victor, certo? Bom, de toda forma, eu quero que vocês se preparem essa semana, estejam aí ligados nas atividades de vocês, não deixe para a última hora, para aqueles que não fizeram ainda, e vou aqui pegar no pé mesmo para que vocês entreguem, e com isso vocês só têm a ganhar para o conhecimento de vocês, certo? Muito obrigado pela presença, espero vocês numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e espero você na próxima aula. Até lá. Até logo, professor. Até logo, professor. Até.